para um conjunto residencial ou para um conjunto industrial, por exemplo, um parque industrial, onde há consumo de energia térmica, e portanto são centrais com uma dimensão já relativamente reduzida e que têm um interesse enorme, nomeadamente nestas aplicações industriais. Por isso é que eu pus aqui, enfim, é um produto comercial que existe neste momento no mercado e que nós em Portugal também estávamos a tentar construir lá uma central de demonstração com esta tecnologia. Estes são os coletores cilíndricos parabólicos, até retomando a linha que estava a dizer anteriormente, portanto, as características principais das centrais cilíndrico-parabólicas. Toda esta aventura das centrais solares começou, como sabem, na Califórnia, no deserto de Mojave, já no início da década de 80. As famosas centrais CEGs, foram 9, foram sucessivamente desenvolvidas, portanto, e que permitiram a experiência maior que existe neste momento nestas centrais, foi a experiência que foi adquirida naquelas centrais construídas na Califórnia já no início dos anos 80. E muitos dos custos de operação, enfim, que se fala atualmente, resultam da experiência com a operação dessas centrais na Califórnia nessa altura. Enfim, há uma série de desenvolvimento, empresas estão a desenvolver os seus próprios coletores cilíndrico-parabólicos, isto é um coletor europeu, onde também participaram vários países europeus, nomeadamente espanhóis. Enfim, temos aqui também uma súmula de características, nomeadamente custos, potências. A potência típica destas centrais é da ordem dos 50 megawatts. Enfim, pensa-se que, ou acha-se que, fazê-las com uma potência inferior a 50 megawatts não será rentável, tudo para cima de 50 megawatts. E, portanto, a ocupação de terreno, enfim. Aqui o elemento-chave, obviamente, qualquer país que tenha metal ou mecânica pode fazer coletores deste tipo. Aqui o elemento-chave é, de facto, o receptor, que é um tubo de vácuo, e neste momento existem 2 ou 3 empresas a nível mundial que fazem o tubo de vácuo e que têm essa tecnologia. Tudo o resto, qualquer país que tenha metal ou mecânica pode fazer centrais deste tipo. Portanto, são centrais, o que eu quero dizer com isto é que, tanto para Portugal, enfim, como para outros países, são centrais onde há a possibilidade de uma forte incorporação de tecnologia ou de materiais nacionais. Não precisam de ser totalmente importados. Há alguns elementos-chave que têm que ser, mas não precisam de ser totalmente. As centrais de Fresnel linear têm, como disse anteriormente, portanto, no fundo o que nós temos aqui é uma parábola, só que a parábola é segmentada e esses segmentos são redirecionados ao longo do dia de maneira que estejam sempre a redirecionar a radiação para o foco que é fixo. Aqui temos na mesma um tubo de vácuo, semelhante ao dos outros. Este conceito permite, de facto, fazer instalações ou centrais com um custo inferior aos cilíndrico-parabólicos. E enquanto que até ao momento estavam a ser direcionadas para a gama mais baixa de operação destas centrais, nomeadamente a temperaturas com blocos de potência que funcionavam a temperaturas da ordem dos 300 graus centígrados, isto também para diminuir os custos, que era o que estava mais disponível no mercado. Neste momento, algumas das empresas que fornecem esta tecnologia estão já a fornecê-las para funcionarem a 500 e tal graus, tal como as centrais cilíndrico-parabólicas. Portanto, no futuro imediato, claro que terão de ser relativamente mais sofisticadas, nomeadamente em termos do seguimento e da qualidade óptica dos sistemas, mas poderão. Estes também são sistemas muito adequados para aplicações industriais. Portanto, normalmente isto é vendido em módulos que podem ser pensados para uma aplicação industrial, enfim, não exige muito terreno. Isto é um aspecto que eu me lembrei quando outro dia demos ir à volta da cidade de Panamá, foi que, de facto, o sistema de floresta aqui não vai ser muito fácil encontrar grandes espaços para instalar estas centrais, mas pensando nestas tecnologias para a aplicação na indústria, eu isso vejo já muito mais interesse. Não quer dizer que não possam fazer as centrais também, mas estou a ver, de facto, muita aplicação para alguns destes sistemas serem aplicados diretamente. A temperaturas, portanto, alcançar 200 graus, 250 graus com sistemas deste é muito fácil, e com essa temperatura temos as aplicaças industriais praticamente cobertas, temos o arrefecimento também, nomeadamente com os sistemas de absorção do duplo efeito, que precisam de temperaturas da ordem dos 180 graus, e, portanto, são sistemas que podem ser, e algum do desenvolvimento destas empresas está a ser redirecionado precisamente para essas aplicações. Estão a desenvolver sistemas para aplicar em indústria a temperaturas mais elevadas, com possibilidade de fazer centrais térmicas, centrais elétricas. Pode passar. Enfim, isto é uma visão futurista de uma daquelas centrais Fresnel linear com produção agrícola
relativamente protegida por baixo dos espelhos refletores. Portanto, aquilo que estão aqui a ver são aquelas lamelas refletoras que estão aqui em cima e por baixo há espaço para poder continuar a utilizar o terreno para fins agrícolas. Pode passar, os discos parabólicos associados a motor Stirling têm também, obviamente, um interesse muito grande para aplicações remotas. Como disse, neste momento, a grande vantagem é justamente... Quantos? A grande vantagem é justamente o facto de haver uma gama muito variada e muito larga de sistemas que o mercado já oferece em termos de potência e que, portanto, se adaptam a diferentes utilizações. Pode passar. Em Portugal, de facto, neste momento, aquilo que existe é uma intenção e foram abertos concursos para fazer algumas destas centrais com as diferentes tecnologias que falámos, mas centrais de demonstração. Claro que todas elas estão na parte sul de Portugal, que é a zona com maior quantidade de radiação, no Algarve também, no Alentejo, na zona de Évora. Neste momento, o que aconteceu foi que este concurso foi muito concorrido, foi largamente superator expectativas, mas aconteceu na altura da crise, enfim, quando começou a faltar o dinheiro nos bancos. E, portanto, os investidores neste momento estão à espera que o dinheiro volte outra vez aos bancos para poderem investir. Estamos num compasso de espera, embora neste caso, acha de facto, nomeadamente aquela central à hora, aquelas pequenas centrais, seja um dos investidores que está interessado em avançar para já com uma central dessas. Rapidamente, portanto, se calhar não vamos falar da parte final só para concluir aqui que, como eu disse anteriormente, a nível europeu e muitos dos fundos da comunidade europeia em termos de investigação nesta área estão a ser redirecionados, portanto, neste sentido. O que está identificado é aumentar a eficiência através da engenharia dos sistemas e aumentar a despachabilidade, portanto, ou seja, o armazenamento. É um investimento enorme em tudo o que seja melhorar as características de armazenamento. Como sabem, enfim, não sei se sabem, mas a Europa neste momento tem um plano, que é o CEF plano, que é para, enfim, em que está de certa maneira descortinada onde é que se deve investir nos próximos anos, e na área da CSP, ou seja, das centrais solares, estas foram as áreas que foram consideradas para, em colaboração com a indústria. A Stella é a Associação da Indústria de Energia Solar, mas para centrais de concentração, portanto, fazer os maiores investimentos nos próximos tempos. E um exemplo disso é precisamente o projeto de armazenamento com sais fundidos, mas com apenas um reservatório, que incorpora o próprio gerador de vapor, que é um investimento muito grande, está a ser neste momento desenvolvido e onde também participamos. Deixe-me ver o que é que vem a seguir. É um conjunto de slides que ficam para a vossa, podemos passá-los rapidamente. Este aqui apenas diz que, de facto, os custos neste momento são altos, não é? Mas há uma possibilidade nos próximos tempos deles descerem. Obviamente que quanto maior forem as condições, ou melhores as condições de radiação direta existente nos países, mais rapidamente, ou maior é o potencial de crescimento dos custos, não é? Enfim, Portugal está aqui nesta zona, mas obviamente há zonas onde o número de horas de sol anual e, portanto, o valor da radiação é muito superior e, portanto, essa capacidade é muito grande. Este estudo foi feito por uma empresa para a Stella, justamente em colaboração com a Stella, aquela associação, é a Carne, está no slide a seguir, pode mostrar. O seu dono, portanto, está aí todos os outros slides, aquele não tinha, mas todos os outros slides que têm. Foi um estudo feito pela Carne, que é uma consultora, onde fez a comparação de facto das centrais solares térmicas, termoelétricas, centrais solares termoelétricas, faz a comparação com o fotovoltaico, com o IC armazenamento, com o vento e o CSP com o IC de armazenamento e chega-se de facto à conclusão, como temos vindo a dizer, que estas centrais CSP com armazenamento têm uma capacidade de redução de custos muito grande nos próximos anos, assim continua a haver esse desenvolvimento, como houve nas outras tecnologias, e desde que haja, em termos de investigação, o prosseguimento do esforço, nomeadamente naquela área do armazenamento que foi identificada como chave. Pode passar rapidamente os outros, eu vou só referi-los, eu recabo já. Este aqui, no fundo, só mostra, enfim, eles são explicativos, eu vou ter que ver cada um deles, mas, portanto, uma central, de facto, CSP com despacho, isto é, com armazenamento, em comparação com uma central convencional a gás, em que há um certo aumento do preço do gás
E ao fim, enfim, toda a gente acredita que lá para 2020 isto já está preços equivalentes. Passo. No outro mostra também a comparação com não despacha, portanto, no caso do vento ou do solar, mas enfim, no caso de não haver armazenamento, com o vento é sempre muito difícil, a central CSP é sempre muito difícil vir a ser mais baixa, desde que não haja armazenamento. Mas com o fotovoltaico isso já é possível. De qualquer maneira, se houver armazenamento, e há, claro que quando o DNI, enfim, o valor da radiação é muito elevado, as centrais fotovoltaicas têm um problema, que é o aumento de temperatura, que baixa o rendimento da central. Por isso é que há aqui, a partir de determinada altura, quando a radiação direta é muito elevada, poderá haver, mesmo sem armazenamento, possibilidade da central termoelétrica ser melhor. Passo ao outro seguinte. Portanto, aqui